a gente vai estar conversando aqui é casamento, uma aliança. Uma aliança significa até que a morte nos separe, porque aliança é algo que a gente não rompe. A aliança é algo que a gente fica ligado, depois que a gente fez, não se quebra a aliança. E ao longo dos anos, os conceitos na sociedade têm mudado de uma forma tão crescente e tão revolucionária no que diz respeito aos valores, o que eram aqueles valores há muitos anos atrás e o que são esses valores hoje, que isso tem atingido até a concepção do que seja um casamento. Muitos estão entrando num casamento hoje assim. Eu faço a minha parte, você faz a sua, vamos ver o que vai dar. E se não der, a gente termina. E a gente estava conversando lá em casa, eu e o Jefferson, tantas coisas que são importantes serem aprendidas sobre casamento. E várias delas nós vamos estar falando aqui semana após semana. Mas de nada adiantaria, de nada adianta a gente ficar aqui aprendendo 5 linguagens de amor, diferenças entre homem e mulher, falar de sexo, falar de finanças. De nada adianta isso se o casal não entender o que significa casamento aos olhos de Deus. Casamento aos olhos de Deus é uma aliança inquebrável. De repente você pensa assim, estou frito, já quebrei a minha, já entrei em outra aliança, não tem mais como retornar agora. Se você não tem como retornar agora e está num novo casamento, então que esse novo casamento na sua vida seja uma aliança, que você tenha esse entendimento. Falando em aliança, uma coisa que a gente tem percebido, pode tirar o slide fazendo favor? Uma coisa que a gente tem percebido que diz respeito à aliança, quem é que já reparou que hoje em dia, antigamente, pelo menos na minha época de adolescente, de jovem, se sabia que uma mulher era casada ou que um homem era casado como? Aliança, não é? Às vezes, eu lembro que às vezes estava com algumas amigas assim, aí uma falava, nossa, que rapaz bonito, a outra falava, está de aliança. O que significa? Já era, já tem alguém, não pode mais se olhar para aquele ou para aquela, proibido. E hoje em dia esse conceito de aliança foi sendo tão simplificado, tão banalizado, que muitos casais acham que nem precisa mais usar uma aliança na sua mão. E não sabem que tanto homem quanto mulher estão mais expostos, porque a pessoa olha, deve estar liberada, não tem nada na mão, deve estar liberado, não tem nada na mão. Então, até essa aliança que a gente usa na mão está perdendo, ao longo do tempo, o significado. Só que é engraçado que está perdendo para quem é casado. Porque os novos estão acontecendo tudo o contrário. Quem é que já viu os namorados agora usando aliança de compromisso? Tá uma moda isso, né? Começou a namorar faz um mês a aliança de compromisso, por causa do ficar, né? Pelo menos diz, aquele ali não é para ficar, já tem alguém. Só que hoje a gente vai conversar um pouquinho o que é aliança para Deus. Aliança, no tempos de antigamente, um homem preferia morrer, preferia a morte do que quebrar uma aliança feita, porque a aliança era a sua palavra. Quando ele fazia um compromisso com alguém, quando ele entrava em aliança com alguém através de um compromisso firmado, aquilo era questão de honra e de caráter. Pare e pensa se você já, algum momento na sua vida, você entendeu que o compromisso do casamento, a aliança que você faz ou deve fazer, se você não fez ainda com seu marido e sua esposa, é uma questão também de honra e de caráter. Se a aliança aos olhos de Deus é inquebrável, se a aliança aos olhos de Deus não é para ser rompido, quando rompemos um acordo, rompemos algo que fizemos que é muito mais profundo, que se chama aliança entre homem e mulher, nessa hora nós estamos falhando com o nosso caráter. Porque desonramos a aliança feita.
E o tempo vai, e o tempo vem, e alguns chegam à separação, um chora de um lado, outro comemora do outro, de repente os dois comemoram. Mas uma coisa importante agora, para a gente pensar aqui, é que a aliança não depende de comportamento da outra pessoa. Vamos repetir, a aliança não depende do comportamento da outra pessoa. A aliança sou eu honrando o compromisso feito. É o meu caráter em exercício. É a minha palavra sendo cumprida. Deus pegou firme, porque se não fosse assim, seria mais fácil ainda de ser quebrado. Só que as pessoas foram perdendo os princípios de Deus de vista e começaram a quebrar a aliança do seu casamento por causa do comportamento da outra pessoa. Baseado no comportamento dele, que eu não aguento mais, eu quero quebrar essa aliança. Baseado no comportamento dela, que eu não aguento mais, eu quero quebrar essa aliança. Então, a aliança não depende de comportamento. Isso aí você precisa ter na sua mente claro quando as dificuldades aparecerem. Quem já passou por dificuldade aqui? Ótimo. Coisa boa no ambiente em comum, né, onde todo mundo se sente normal. Então, quando a dificuldade aparecer, você vai pensar, aliança, nossa, você está pensando assim, mas eu nunca fiz esse negócio de aliança. Se você casou, assinou lá no cartório, mesmo que você não tenha casado no religioso, mas se você casou lá no cartório, você é casado e aos olhos de Deus, o casamento é até que a morte os separe. E eu estava pensando, né, uma cena que eu achei legal, o César vai apagar a luz ali pra gente, fazendo favor? É uma ceninha bem curta, mas eu achei que ela ilustra bem isso, porque a gente faz muito aconselhamento e a gente vê pessoas assim, muitas vezes elas se acomodam no seu sofrimento e chora e descabela e pensa que a solução é ficar chorando e se descabelando e romper com essa aliança. Eu achei uma cena do desenho dos Incríveis bem legal, da senhora elástica lá, da mulher elástica, se lamuriando lá porque o senhor incrível agora só queria malhar, estava se sentindo garotão, estava pirando a cabeça, estava sendo um homem, deixando ela assim, meu Deus, cadê o homem que eu casei? E ela começou a se lamuriar. E ela recebe um conselho lá da estilista lá dos Incríveis. E eu falei, mas não é que esse conselho é o que o homem e a mulher precisa na hora que está com vontade de quebrar a aliança, seja porque o lado de lá está ruim ou porque o de cá não aguenta mais, qualquer que seja a situação? Passa pra gente, fazendo favor, Paulinho. Eu deixei isso acontecer, entendeu? O carro esporte novo, os exercícios físicos, a balaiagem, as mentiras. Ele quer reviver a boa fase. E agora eu tô perdendo ele. Ai, o que eu faço? Por que todo esse drama, criatura? Você é a mulher elástica? Peraí, se organiza, mulher! Não sabe o que fazer? É essa a dúvida? Você vai mostrar que lembra que ele é o senhor incrível e vai fazer ele lembrar quem você é. Você sabe onde ele está? Vai logo, enfrenta o problema. Lute, ganhe! E me liga quando voltar, amor. Adoro suas visitas. Você sabe quem você é? Lembre para o Senhor incrível quem Ele é. Lembre para o seu marido quem é o homem que você escolheu para casar. Lembre-se que você é aquela mulher que um dia Ele escolheu para casar e vá, lute. Lute pela sua mulher, lute pelo seu marido. Para de gastar o rolo de lenço de papel ali chorando, achando que não tem jeito, porque tem jeito. Se não tivesse jeito, Deus não diria até que a morte os separe. E às vezes a gente está conversando, eu e o Jefferson, a gente vê uns casos cabeludo. E parece que não tem jeito. E a gente fala para a pessoa, persista. Aí a gente vai para casa, poxa, mas tá certo falar para a pessoa persistir? Aí a gente vai para a Bíblia. Não é a gente que está falando, é Deus que está falando. Não desista do seu casamento. E aí às vezes você olha, coitado do homem ou coitado da mulher, e a gente conversa assim, mas se Deus quiser, ele não pode ser atropelado ali e morrer? E ela ficar viúva? Se Deus quiser, ela não pode ter um ataque do coração e morrer?
e ele ficar viúvo, pronto, livra. Quem é o dono da vida, não é Deus? Aí a gente conversa em casa, se Deus não matou nenhum nem outro, é porque ainda tem casamento pela frente, porque é até que a morte os separe. Então ainda tem jeito, mas para você continuar vindo aqui toda terça-feira e aproveitar para o seu casamento, você precisa entender o que é aliança. Não é à toa que essa coisinha aqui, a gente roda, tenta achar o início, tenta achar o fim. E isso aqui nos lembra, deveria ser para nos lembrar. Eu tenho uma aliança com Ele. Embora eu queira dar um sumiço nele agora, ou sumir, eu tenho uma aliança. E é nessa hora que a mulher elástica ali resolve reagir e que nós também precisamos reagir. Jesus dizendo, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão deixará pai e mãe, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, qual é o final? Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. É o propósito de Deus que não haja separação. A gente não vai entrar aqui hoje no mérito se bem que o Jefferson falou semana passada, não é? Que mesmo quando acontece um adultério e a pessoa se arrepende e quer lutar ainda por esse casamento, Deus diga, vá, perdoe e lutem junto por essa aliança. Preservem essa aliança. Quando Deus faz aliança com o ser humano, é por toda a eternidade. A aliança que Deus faz com cada um de nós não depende do nosso comportamento. Diga, ufa, ufa. Agora, por que a aliança que a gente faz com o marido ou com a esposa, a gente fica 24 horas cuidando do comportamento e levando em consideração o comportamento e tudo mais? Há um padrão que não muda, que é o padrão de Deus. E o padrão de Deus é ninguém separe. O padrão de Deus é agora, não tem jeito. E marido e mulher é um relacionamento que Deus criou para ser mais profundo que toda a vida. Alguém separa mãe e filho? Sim, por quê? Vai morar lá não sei aonde, vai trabalhar fora do país, vai para outra cidade, pega o seu noivo, casa, vai morar em outra casa, pega a sua noiva, vai morar em outra casa, não é assim? Quem que fica no final da história? Marido e mulher. É para ser até o final da história. E se o seu marido está vivo ainda e a sua mulher está viva ainda, Deus ainda não levou, é porque ainda tem história para vocês. E também, pensando sobre aliança é uma proteção. Diga, aliança é uma proteção. Agora, por que a aliança é uma proteção? Ontem eu vi um menino vindo de skate aqui para a igreja, um jovem. E ele chegou pingando, mas pingando, que nem que ele tivesse tomado chuva, acho que ele não pingava tanto. E ele, poxa vida, eu vim de skate, o meu pai fez eu vir com essa proteção aqui na minha cabeça, eu não estou acostumado com esse capacete, mas foi bom para mim essa proteção. Aquilo ali serviria para, se ele caísse, proteger a cabeça dele. Protegeu ele no caminho de qualquer acidente. Que se houvesse um acidente, a cabeça estaria preservada. No nosso casamento, a barreira de proteção é a aliança. Por quê? Porque na hora que o negócio ferver, na hora que tudo fica mal, na hora que você desanimar, na hora que você pensar, bendito o dia que eu casei, meu Deus do céu, volta na máquina do tempo, porque tem gente que pensa isso. Muitas pessoas pensam isso em algum momento. Nessa hora, para o teu casamento não ir rio abaixo, você vai pensar, não tem separação. Se não tem separação, então vamos buscar a solução, que não é separar. Essa já está arriscada, então é uma proteção. É uma decisão radical que pela aliança você está protegido sabendo que o seu casamento não vai chegar ao fim por dificuldade.
E eu fiquei pensando, né? Eu não vejo desenho, não tenho muita paciência. E eu fiz uma pesquisa. Poxa, mas tinha que ter um desenho de algum super-herói que se protegesse com uma muralha de proteção, assim, que tivesse uma muralha que numa guerra, aquela muralha invisível ali desse proteção. Porque a nossa muralha invisível é a aliança. Minha muralha invisível com Jefferson é a aliança que a gente fez de nunca se separar. Então, na hora da guerra, isso protege, porque a gente já sabe que pode a gente se estranhar, o negócio ferver, mas a gente sabe que a gente não vai se separar. Porque a aliança feita um com o outro é a proteção para o nosso casamento. Que ele sabe que eu não vou romper e eu sei que ele não vai romper. Aí eu achei essa ceninha. Imagine isso, que é a sua aliança invisível que você tem com o seu marido e sua esposa, plena guerra lá, dos incríveis contra os inimigos contra os incríveis. Crianças, estão bem? Vocês estão A gente estava tão preocupado com Achei que não fosse ver vocês. Eu te amo. Puxa. Barreira de proteção. Isso aqui para mim foi fantástico. Porque quanta coisa vem atacar o nosso casamento, até a gente mesmo, não é? Quantas vezes eu ataco meu marido, ele me ataca, as outras coisas atacam a gente, os filhos atacam, os problemas atacam, a finança ataca, tudo ataca. E aí você vai, se você não tiver uma aliança, você está desprotegido. Imagine o seu casamento, feche seu olho assim, imagine uma muralha invisível de proteção. Estão imaginando? O nome dessa muralha é aliança. Se você não tem essa aliança com a pessoa que você está casado, você fica desprotegido. Você pensa, qualquer hora isso aqui acaba. Não tem proteção. Então, para a gente continuar essas semanas aí, você precisa repensar o que é uma aliança. Entender que a aliança não se quebra. Entender que a aliança é honra. E entender que a aliança é o propósito de Deus para os casais. Agora eu quero fazer um momento, se você está sem o seu marido, sem a sua esposa, não tem problema, porque é cada um individualmente. Para você parar agora, se concentrar bem. Se você achar mais fácil fechar o seu olho, você pode fechar. Porque eu vou levar você a pensar e responder para você mesmo algumas coisas que você precisa ter bem claro na sua mente quando os momentos difíceis do casamento surgirem. Seu casamento tem a barreira de proteção da aliança? Pense agora. Pergunte para o Senhor agora. Deixe Deus sondar o seu coração e diga assim: Senhor, existe medo no meu coração de que se eu não atender às expectativas do meu cônjuge, ele me abandonará? Existe esse medo? Existe o medo que se eu cometer um erro grave, ou fizer algo que o machuque, ou o deixe com raiva, ele poderá me abandonar? Senhor, eu abandonarei o meu cônjuge quando ele não me satisfizer mais e eu me cansar dele? Se a resposta for sim, você precisa entrar numa aliança com seu marido, com a sua esposa. Uma aliança que quando as coisas ficarem difíceis, você não vai temer ser abandonado por ele ou por ela. Você já fez uma aliança com o seu cônjuge? Se não, por que não? Peça a Deus agora que abra sua mente e você pense, por que eu não fiz ainda?
É hora de fazer. Que você no seu coração agora esteja decidindo que o seu casamento é aliança. E que você possa, hoje à noite, quando chegar em casa, ou aqui no final, se o Jefferson achar que sim, mas que você tenha um momento para falar para o seu marido e para a sua esposa: eu faço uma aliança com você, ou eu renovo a minha aliança com você. Muito bem. Como eu já disse, que adiantaria ficar falando aqui de tantas habilidades para ter um casamento feliz, para ser casados e felizes, se você não tivesse a segurança da aliança. Só que, em muitos momentos, para manter essa aliança em vigor, vai ter muito sacrifício. Quem já fez sacrifício por seu marido ou por sua esposa? Faz assim. Nas pequenas coisas, você precisa conhecer o que é o amor. Quando assim que a gente casou, eu sabia que o Jefferson gostava de bife. Eu também gostava de bife, mas eu fritava o bife, eu olhava aqueles bife frito, aí eu olhava qual que é o bife mais lindo, mais gordinho, maior, qual que é o melhor pedaço do bife? Esse aqui, então eu vou dar esse bife para ele e eu vou comer esse bife aqui. Isso é uma coisa tão pequena, não é? O bife. Mas como você olha o dia a dia as coisas dentro do seu casamento, para quem é o melhor? É para você? Ou é para ele ou para ela? Precisa um sacrifício. Tem até aquela história engraçada, enquanto o Jefferson vai subindo aqui, eu vou contar para vocês. Alguns já ouviram no encontro de casais, que pegaram um casal de 50 e poucos anos de casais e falaram assim: vocês já devem ter aberto mão de muita coisa um para o outro, né? Conta uma coisa legal que você abriu a mão para o outro. Aí a velhinha falou assim: eu sempre amei o bico do pão e eu sempre deixei o bico do pão para ele. E aí perguntou para o cara: e um sacrifício que você fez? Aí ele falou assim: eu sempre detestei bico de pão, mas eu sempre comi o bico do pão. Aí eu pensei, não é? Pequenos sacrifícios, só faltou uma coisa aí. O que faltou? Comunicar, né? Só faltou eles se comunicarem. Mas o coração, isso mostra que quem chega com 50 e poucos anos de casado não é de graça. Tem que ter um coração em agradar o outro. Quando? O tempo todo. Você tem direito a algumas horas que você quer ver ele. Hoje foi engraçado, eu falei para uma pessoa: poxa, você pode até orar para ele morrer, mas se não for plano de Deus, ele não vai morrer. Não quero ver ele morto. Aí depois, no final da conversa, a pessoa falou: nossa, minha vontade é de pegar a faca e enfiar sem parar nele. Aí eu pensei: mas será que ela pensa que ele não vai morrer se fizer isso? Mas tudo bem, você tem direito a algumas horas de pânico e de estresse, mas depois você tem que estar com o teu cérebro funcionando bem e pensar: calma, aliança é para sempre, já que é para sempre, então eu não vou dormir brigado hoje, porque eu vou perder tempo, é um dia que eu vou perder de boa vida com ele e com ela, vamos resolver logo isso. E o Jefferson vai continuar aqui, falando que a aliança requer sacrifício. E sacrifício não é isso, ó. Eu queria, mas eu não trouxe. Quer ver, Elisângela, me presta um casaco aqui, fazendo um favor. Alguém mais tem um casaco? Um casaco? Heidi tem casaco, beleza. Ó, só para mostrar uma coisa para vocês. Sacrifício. Sacrifício não é isso. Amor, fala que você tá com frio. Tô com frio. Eu te amo, eu vou te dar esse casaco aqui, vou fazer esse sacrifício. Esquenta, amor? Isso é sacrifício? Sim ou não? Por que não? Porque eu tenho outro aqui. Agora, se eu tivesse vestida com esse casaco e ele falasse: fala, amor. Tô com frio. Peraí, amor. Peraí. Quentinho, é o último bife, é o único casaco que você tem, não é? É aquele doce que você ia comer, ele chegou perguntando se tinha, você deu para ele, isso é mínimo. Mas sacrifício é quando você fica sem para dar para o outro.
sem aquilo que você gostaria, queria ou teria direito. E o Jefferson vai falar um pouquinho sobre isso agora. Deixa eu ver se os noivos futuros, casados estão aí. Levanta o braço. É hora de conferência. Levanta aí bem alto aí, eles estão envergonhados. Opa, tá lá. Todo mundo aí, firme e forte. Tá. Muito bem. Aliança requer sacrifício. É só lembrar o que Jesus fez, o que Deus fez. Deus fez uma aliança com a humanidade. Ele teve que fazer o quê? Sacrifício. Ele foi para a cruz, derramou o sangue dele por amor a nós, fez a aliança, e essa aliança, ela é para sempre. Não tem volta. Nós cremos que esse sacrifício de Jesus foi único, e se você crer e você tomar posse dessa aliança na sua vida, é para toda a vida. Muitas vezes a gente ouve de pessoas, já ouvi várias vezes, e falando assim, se ele fizesse isso comigo, eu não aguentaria e eu acabava com tudo. Se ele me traísse ou se ela me traísse, eu divorciava. Você já ouviu isso aí? Sim ou não? De repente foi até você que já falou, né? A gente não deve fazer isso, sabia? Sabe por quê? O inimigo é astuto. Aí sabe o que acontece? Quando você fala uma coisa dessa, ele ouviu, aí ele pensa assim, já sei. Quer dizer que ela resiste a tudo, mas um adultério, uma traição, ela não resiste. É aí que eu vou pegar. É aí que eu vou investir. A aliança, ela tem que ser um compromisso e ela não tem que ser cogitada. Você não pode dar essa pista para o inimigo. Você não pode dar de mão. Vamos supor que você até pense isso. Muita gente, em algum momento do seu casamento, momento difícil, momento de estresse, já deve ter pensado assim, estou querendo desistir disso tudo. No momento que você está com muita raiva, no momento... Mas não, você pensou, não significa que você precisa falar. Pede a Deus para tirar esse pensamento, esse mau pensamento. E Deus, eu não vou desistir disso não, porque eu fiz uma aliança com essa minha esposa e é para toda a vida. Eu fiz essa aliança com esse meu marido e é para toda a vida. Então, se você fez aliança, requer sacrifício. Então, nós vamos falar alguns sacrifícios aqui. Primeiro sacrifício é na comunicação. Aí você que é mulher pensa assim, poxa, mas precisa fazer sacrifício para comunicar? Para algumas pessoas, sim. Muitos homens, algumas mulheres, muito menos, porque tem algumas mulheres que pensam, casaram com alguns homens que falam mais do que ela, não é? Mas são exceções. Então, o sacrifício, primeira coisa é o sacrifício na comunicação. A comunicação é uma linha de ida e volta. Tem um receptor, tem um transmissor, tem um receptor. Precisa de duas pessoas para comunicar. E já descobriram, né, que a comunicação ela é por gestos, entonação. O gesto e a entonação tem um poder muito maior do que a palavra.
A gente já ensinou no encontro de casais aqui, a Claudinha falando, aquela virada de olho das mulheres. Como é que é? Quem sabe fazer? Eu não sei fazer. Fala aí, faz aí, Claudinha. Que o homem está falando e a mulher dá aquela virada de olho. O que isso comunica? Hein? Que saco, esse homem é um saco, né? Que chato ele é, né? Essa virada de olho é terrível. Então, comunicação não é só palavras. Tem o verbal e tem o não verbal também, né? A mulher falando e o cara faz assim, ó. O que significa isso? O homem não falou nada, mas... Hein? Aquela bufada. Não precisa falar. Aquela andada, quer ver coisa feia? O cara tá com a mulher na calçada, caminhando ali. O cara na frente, a mulher lá atrás. Muitas vezes com a criança no colo e o cara balançando a chave do carro. Você já viu isso? Isso é falta de amor. Não deixa isso acontecer no seu casamento. Né? Às vezes acostumou, é mau hábito, acostumou fazer assim. E às vezes a mulher sente, mas nunca falou. Mas isso comunica alguma coisa. Como é que o casal tem que andar? Mãozinha dada, ou então abraçado com ela, né? E isso comunica o quê? Cuidado, proteção. Então, é uma forma de sacrifício na comunicação, porque às vezes o homem é meio desleixado, é largado, para ele não tem problema nenhum, ele ama a mulher, mas ela está lá para trás. Mas comunica, e a gente já viu casos assim, da pessoa sentir e perguntar: você já falou alguma vez para ele que você não gosta disso? A comunicação é tão difícil que a pessoa fala: não. Agora, como que ele vai saber que isso te entristece? Então, são problemas de comunicação. Tem uma palestra que vai ser só sobre comunicação, porque é uma das grandes dificuldades no casamento. Tem aquela comunicação superficial, tá? São níveis de comunicação superficial, depois vai melhor. O superficial é aquele: como é que foi o seu dia? A mulher pergunta para o cara. Aí qual é a resposta do homem? Bom. Aí o cara não está com saco de falar e tal. Ou então é só aquele bom dia. E aí vai baixando os níveis de comunicação até chegar no nível comunicação onde a gente vai se expor mais nas emoções, dizer o que a gente sente para a pessoa. Aí a gente vai ter uma palestra sobre isso aí, tá? Sobre comunicação, e é importante abrir o coração no casamento, e isso é um sacrifício às vezes. Sacrifício de comunicação. Você tem que ouvir a pessoa. Aliança requer sacrifício. Vamos repetir isso aí? Aliança requer sacrifício. Você não está com saco de ouvir. Hoje mesmo, eu lembrei que eu tinha que dar essa palestra. Na hora que eu falei para a Claudinha, eu falei: vai direto ao assunto. Ela foi contar um negócio e ela começou, sabe como é que é, né? Florear o negócio, deu a volta, fez a curva, voltou. Coisa de mulher. Aí eu falei: viu, dá para ir direto ao assunto? Vamos para a conclusão? Né? Na verdade, eu fui um pouco indelicado ali, porque ela queria falar mais. Ela tinha falado só 15 mil palavras pela manhã, né? Faltava ainda mais umas 20 mil, e para completar.
Mas faltou sacrifício da minha parte, porque eu estava ocupado, né? E eu queria resolver um negócio ali e faltou sacrifício de comunicação. Isso é só um exemplo simples, né? Tem a regra do AIOU que a gente ensinou semana passada, né? Mas depois na comunicação a gente vai repetir melhor aí essas dicas de comunicação. O outro sacrifício é o sacrifício da humildade. Olha, vai ter algum momento da briga, da discussão, que você pode estar até certo. Você pode até estar certo ou certa. Vontade de falar, de soltar a boca, né? Mas em prol da paz. E porque Deus quer que você seja uma pessoa amorosa e não seja briguento ou briguenta, você vai deixar para lá em prol da paz. Não precisa pôr os pingos nos is para tudo. Tem gente que não deixa passar nada. Você conhece alguém assim? Tem que ser tudo ali e tudo tem que discutir, tudo tem que e mostrar que a pessoa está certa e corrigir e tal. Tem coisa que tu vai ceder. Tem coisa que você vai ter que ceder em prol da paz, porque sempre a gente vai ter alguma diferença. Sempre. Sempre vai ter alguma coisinha diferente. Aí você vai ter que ceder. Tem gente que pensa assim, eu estou certo, então eu tenho que falar. Onde é que está escrito isso? Você pode estar certo ou certa e não precisa falar. Entrega para Deus aquilo. Principalmente se você sabe que vai comprar uma briga, você deixa para lá. A Bíblia fala que Deus concede graça aos humildes. Sabe o que é graça? É um favor imerecido. Deus, Ele honra tanto os humildes, porque o humilde, isso para a mulher é muito importante, porque Deus fala que a mulher deve ser submissa, e para ser submissa precisa ser humilde. Deus fala para o homem honrar a mulher, dando preferência a ela como parte mais frágil. E para honrar a mulher, e honrar significa você colocar a pessoa numa posição superior, precisa ser humilde também. E liderar, amar a mulher como Cristo amou a igreja, significa dar a vida. Ser o cabeça significa liderar como Cristo liderou. Qual foi o tipo de liderança de Jesus? Foi servidora. Então, Deus fala que os dois têm que ser humildes. Humilde na hora de perdoar uma ofensa. Quando você for pedir perdão, peça o perdão. Não acuse a pessoa. Tem gente que vai pedir perdão. Me perdoa, mas você fez isso. Você já viu isso? Aí rola outra briga. Vai lá, pede perdão, você errou. Entrega para Deus agora. Deus vai tocar o coração da pessoa. Uma pessoa humilde é uma pessoa que perdoa, que cede, que não é só a sua vontade que tem que ser aceita, é uma pessoa que não é murmuradora, é uma pessoa ensinável, é uma pessoa que procura servir, né? É uma pessoa que serve, gosta de agradar o outro, né? Aquele cara que chega do trabalho, da televisão, né? Eu já vi casal assim, bem, pega água lá para mim. Aí o cara lá sentado, aí a mulher vai, levanta, vai lá, pega água, não é? É assim lá na sua casa? E o cara, esses dias eu vi até um cara falando, poxa,
Tem que ter uns filhos pequenos, né, para ir treinando para fazer as coisas para a gente. Pegar água para a gente. Ele falou de brincadeira, né? Mas eu olhei, esse aí deve estar sendo tentado a mandar a mulher ir buscar. Então ela mandar ele. Vai ver que é ela que está mandando ele também, né? Mas não é isso aí. Na verdade, uma pessoa humilde, ela tem o desejo de agradar. E não só ficar por cima o tempo todo. Deus fala da recompensa da humildade, é bênção, Ele exalta, né? O que ele faz com o humilde? Ele exalta, mas o orgulhoso, ele se opõe. Né? Então, lembre disso aí, seja uma pessoa humilde no seu casamento, você vai ter que engolir algumas vezes. Tem gente que nunca quer engolir, não levar um desaforo para casa. Nunca quer engolir sapo, às vezes você vai engolir, mesmo você estando certo. O outro, sacrifício da liberdade. Você casou? Agora você tem que ter consciência de uma coisa. Não é só mais você. 1 Coríntios 7,33 diz que o homem casado deve procurar agradar a sua esposa e vice-versa. Agradar. Você tem que estar pensando, o que eu vou fazer para ela para deixar ela mais feliz? O que eu vou fazer para ele para deixar ele mais feliz? Tem gente que quer ser servida só o tempo todo. O interesse é só ele, é o egoísmo. E o problema nos casamentos, os maiores problemas são esses. O problema do egoísmo. O cara quer uma liberdade. Uma vez conversando com o casal pediu ajuda. E o problema daquele rapaz, futebol. Segunda, ele chegava do trabalho, primeira coisa, ia para o campo de futebol. Tinha luz, continuava à noite jogando, uma partida, 2 partidas, 10 horas da noite o cara voltava para casa. Segunda-feira, terça-feira, a mesma coisa. Quarta-feira, mesma coisa. Todo dia. Aí no sábado, à tarde, tinha um campeonato fora da cidade, ele estava inscrito também. Aí no domingo, ele ia para a igreja. Todo dia. E ele pediu ajuda, falou, pastor, estou com um problema. Na verdade foi a mulher que pediu, né? Que tá com problema, pediu ajuda, vamos tentar ajudar. Aí quando ele contou essa agenda, eu falei, olha, claro que tu vai ter problema. E a mulher falou, não, esse cara não me ama, pastor, não me ama, não tem jeito, ele não me ama. Não, ele falou, ele ama sim, é que ele não está sabendo comunicar esse amor, mas ele ama você. Né? Ele ama, e a linguagem de amor dela é tempo, e ele todo dia à noite fora para jogar futebol. Aí ela, não, ele ama os amigos, ele ama o futebol, mas ele... Não. E eu perguntei para ele, você ama sua esposa? Amo. E eu falei para ela, quer ver como ele ama você? Eu tenho certeza, se a gente pedir para ele, falar com ele direitinho, ele jamais trocaria você por uma bola. E ele ficou me olhando. E eu pensei, tu não vai me fazer passar essa vergonha aqui. E ele falou, não, aí não, pastor. Aí você pediu demais. Aí ela, eu não falei? Eu não falei? E ele falou que não trocaria, que trocaria a mulher pela bola. Eu falei, rapaz, peraí, não, peraí. Eu fiz a pergunta errada, tentei remendar ali e vamos consertar o seguinte. Não é isso que ele quis dizer, não é? Com certeza não foi isso que você quis dizer. Com certeza. Aí tentei remendar ali e eu que acabei fazendo a pergunta errada para ele. E foi um pânico depois.
né? Ela já queria ir embora, não queria mais saber, porque eu nunca esperaria que ele fosse falar um negócio daquele, que a bola seria mais importante que ela. Ainda mais quem está indo para aconselhamento, quem está querendo arrumar o casamento, né? Mas ele falou. E para consertar esse negócio depois, mas Deus é tão misericordioso que esse casal hoje é uma bênção. E Deus tocou o coração dele, foi, né, tratando e mudando. Mas sabe qual foi o problema? Ele não quis fazer o sacrifício da liberdade. Ele quis casar, mas continuando a ter a liberdade que ele tinha antes. A aliança que você faz significa que você está comprometendo a sua liberdade. Acabou aquelas saídas. Acabaram aquelas saídas com os amigos, sozinhos, sábado à noite. O cara chega tarde da noite, a mulher em casa. Acabou isso. Por quê? Você tem que estar com ela, né? Você tem que estar com ele. Eu soube há algum tempo que uma mulher começou, casada, cristã, começou a andar com duas amigas divorciadas. Não tenho nada contra a mulher divorciada. Muito pelo contrário, não é nada disso. Essa mulher começou a andar, saindo junto o tempo todo. À noite, saindo sozinha com as duas amigas. O marido dela me procurou porque percebeu que a mulher estava diferente. E estava mudando o jeito da mulher. Conclusão, o que aconteceu? Divórcio. A mulher não quis mais estar casada com o cara. Começou a ouvir tantas histórias que casamento, ela começou a ter uma liberdade. E olha, que casamento é uma furada. Não, olha só, não sei como é que você atura isso do seu marido. E ouvindo isso das outras que foram decepcionadas com o casamento, adivinha o que aconteceu com ela? E aí, a última conversa que eu tive com ele foi: não tem jeito mais, a mulher acabou mesmo o casamento, acabou um casal cristão com filho. E com o homem também. Significa que você vai ter que abrir mão de amizades, entre aspas, que não são boas, que são má influência, porque a Bíblia diz que a má influência corrompe o bom comportamento. Você vai ter que abrir mão, senão daqui a pouco tu vai estar fazendo aquilo. Você só sai com homem solteiro. Você é um homem casado e você sai e vai à noite e o tempo todo e começa a ouvir aquelas histórias e começa a receber, ainda mais se for não cristão, e começa a ouvir a mulher que o cara pega e não sei o que e tal. Quando você se dá conta, você está sentindo vontade e saudade do tempo que você não era casado e você começa a pensar assim: caramba, eu queria estar no lugar desse cara. O casamento é um prejuízo. Estou no prejuízo. Então você precisa abrir mão e entender isso, né? Abrir mão de amizades e de coisas que você gosta muito, porque agora a tua liberdade ela é relativa. Então, o pessoal que já é casado já deve experimentar isso. Nós temos aqui recém-casados, temos pessoas que vão se casar, né? Você tem que saber essa realidade, né? Agora, também tu não está indo para uma prisão. Tu não está indo para uma prisão. E o homem tem que entender que a mulher
precisa ter boas amizades, precisa ter tempo com mulher. Mulher precisa ter amiga. Tem homem que não entendeu isso aí ainda. Homem precisa ter amigo, bons amigos. O homem precisa ter comunhão com outros homens. Tá? Precisa ter um momento que ele vai se divertir. O homem gosta de se divertir, de brincar. Por isso que ele vai para o futebol. Né? Quem vai para o futebol aqui? Levanta o braço. Ó, tem os homens aí. Uns vão para o futebol, outros vão para o tênis, outros vão jogar botão. Né? E assim vai. E as mulheres, você reúne elas, deixa elas conversando. E elas vão conversando uma com a outra, uma se visita a outra, às vezes as duas vão, né, orar pelos maridos lá, vão orar bastante pelos maridos. E é uma bênção. A mulher precisa também disso aí. A gente já conversando com pessoas, a gente chegou à conclusão, há pouco tempo mesmo, um casal aqui em Cascavel, isolado. Eu perguntei, quem são os seus amigos? A gente não tem. Ninguém, não se relaciona com ninguém. O homem entrou em parafuso, não quer mais estar casado. Ninguém para dar um apoio, para dar um bom conselho, para ajudar o casal. E quando vieram pedir ajuda, o homem já estava decidido a divorciar, a separar. E aí corta o nosso coração, porque é mais um na estatística onde Satanás tem investido para destruir as famílias. Aí a gente vê uma esposa triste, frustrada, deprimida, e um homem sem saber exatamente o que está acontecendo, mas já cheios de maus pensamentos. É terrível. Isso que o diabo quer fazer, isso ele investe, porque ele sabe que a família, o casamento é a base de tudo. Por isso que ele investe para destruir, não é, essa relação que a Bíblia diz que é um mistério profundo lá em Efésios 5, que Deus compara na Bíblia ao relacionamento de Cristo com a igreja. Existe uma aliança poderosa que o diabo quer romper. Ele conseguiu fazer isso. O diabo era um anjo, um arcanjo, um querubim, onde ele quebrou uma aliança com Deus. E aí o que ele fez? Quando Deus criou o homem para amar o homem, ele foi lá e mentiu para o homem, tentou o homem para quebrar a aliança com Deus. E o homem quebrou a aliança com Deus. O diabo vai fazer tudo para você quebrar essa aliança. Agora, toda vez que a gente quebra uma aliança, tem consequências terríveis. Então você precisa lembrar desse sacrifício da sua liberdade. Não mais fazer só o que gosta. Não mais comprar só o que você quer. Não mais comer só onde você gosta. Não mais fazer só aquilo que você aprecia. Não assistir só o canal que você gosta. E nem a querer viver como solteiro, como se você fosse o único ou a única. Numa relação onde tem que fazer a vontade sempre do outro, porque não há sacrifício. Sacrifício nos objetivos. Quando se coloca os objetivos acima do relacionamento, ferem a relação. O objetivo é o mais importante. O meu alvo, um exemplo, o alvo do homem, eu quero fazer 3 faculdades, quero fazer um doutorado na França, um pós-doutorado na Alemanha, e ele é noivo. Depois que eu terminar tudo isso, a gente junta dinheiro para pensar em casar. Aí a mulher, caramba, 3 faculdades,
Começa a contar. Esse cara vai querer casar comigo daqui a 15 anos. O cara, a mulher precisando fazer alguma coisa em casa, aí ele vai lá, faz no carro dele. Teve até um exemplo, o cara trocou a roda do carro, e roda nova, liga leve, e a mulher ficou chateada, porque o colchão estava ruim, e ela ficou muito chateada, porque o objetivo dela era o colchão. Aquela roda do carro estava boa, né? Estava rodando. E mulher não repara a roda de carro. Repara? Hein? Tá rodando, tá bom, né? E o cara olhando aquela roda, pensou assim, ela nem vai ver. Mas tem hora que o radar feminino funciona, e foi a primeira coisa que ela viu, a roda do carro, né? E ela, quando você comprou essa roda aí? Aí ele gaguejou, não, tal, isso aqui, tal, precinho bom, tal, isso aqui. E o colchão lá? Você esqueceu? Que tem um buraco lá que de vez em quando eu caio lá dentro e você tem que me pegar. E ela falou, a partir de hoje não tem negócio mais. Enquanto aquele colchão não tiver, não vai funcionar nada em cima daquele colchão. Não tem conversa, né? Eu sei que o cara trocou o colchão em uma semana. Deu o jeito dele lá. Seus objetivos estão alinhados, os dois? Dificilmente vai bater tudo. Dificilmente. São pessoas diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Alguém vai ter que fazer algum sacrifício num determinado momento em prol do outro, por amor, por causa da aliança. Mas tem gente, eu já vi homem que não quer fazer sacrifício nunca pela mulher. Ele tem que andar todo alinhado. A mulher está sempre fazendo sacrifício. Aliás, há muitos anos isso acontece. Ele tem que cuidar da saúde, ele tem que ir para a academia, ele tem que... Sim, mas é a mulher. E também o contrário, a gente já viu. O homem se sacrificando o tempo todo pelos objetivos da mulher. Não, ela, o foco... Chega uma hora que o cara cansa o negócio. Então, Amós 3:3, a Bíblia diz o seguinte: como andarão juntos se não estiverem de acordo? Então vocês precisam conversar sempre e estarem alinhados e buscarem alvos comuns, tá? Deus sendo a tua prioridade. Qual é a prioridade? Sua prioridade é Deus na sua vida? Você já tem que saber. Se a sua prioridade é Deus e a do outro não é, sabe o que vai acontecer? Você que vai para a igreja, você que vai carregar os filhos, você vai ficar insistindo, pedindo oração o tempo todo por ele. Mas isso já devia saber antes, você já tinha que saber antes. Então, os objetivos você precisa entender. Precisam ser comunicados e precisa haver sacrifício. Sacrifício nas amizades, a gente já falou sobre isso aí, né? Na questão da liberdade. Se uma amizade está sendo uma influência negativa no seu casamento, e o seu marido ou a sua esposa não confia, você tem que abrir mão.
Se você tem esse amigo que é uma pessoa que não é confiável, abra mão. Se a sua esposa não confia, abra mão disso, desse relacionamento, né? Por quê? Porque vale mais você fazer o sacrifício por ele ou por ela. Sacrifício do perdão. A mágoa é um lixo emocional. E você precisa entender isso aí. Perdoar não é da natureza humana. Pelo contrário, a nossa natureza, a nossa tendência é punir, se vingar, retribuir na mesma moeda. Agora, por causa da aliança, você perdoa. Porque a mágoa mata. A mágoa é um lixo emocional que arrebenta com a pessoa. Emocionalmente e fisicamente. Então, você precisa, na verdade, quando você se sacrifica com perdão e perdoa, você está fazendo um bem para você mesmo. Você não pode prever a sua vontade, mas pode escolher fazer a sua decisão. Você pode escolher decidir perdoar. Então, o perdão começa com uma decisão. Sacrifício do perdão. E, para terminar, o sacrifício do seu tempo. Você tem doado tempo ou você nunca tem tempo? Tem doado tempo, tem feito um sacrifício. Você casou, você está fazendo uma aliança de tempo com essa pessoa. Tá? E de estar junto, porque isso é amor. A gente aprendeu, né? Linguagem de amor, uma das linguagens de amor é tempo, é estar junto, é tempo de qualidade. Então, você precisa ter tempo com essa pessoa. E vai ter que fazer um sacrifício. Um dos maiores problemas no casamento, a gente já falou de linguagem de amor, é a pessoa não se sentir amada. Agora, uma pessoa que tem linguagem de amor tempo, né, ela vai sofrer se ela não tiver tempo. Da mesma forma que uma pessoa que tem a linguagem de amor palavras de afirmação, quando não há comunicação nenhuma, ela sofre mais ainda. Todo mundo sofre por falta de sacrifício de tempo. Mas aqueles que têm linguagem de amor, tempo de qualidade, sofrem mais ainda. Dar tempo exige sacrifício. Como é que está aí? Como é que está o seu tempo aí? Você que está casado aí. Você que está com a sua esposa e seu marido. Já conversaram hoje? Hein? Já tiveram tempo junto? Já se beijaram hoje? Você beija seu marido todo dia, sua esposa? Hein? Não é aquele beijinho, não. Falar nisso, a gente não beijou hoje ainda. Me aguarde. Não é aquele beijinho seco, não. É um beijo mais molhado. A gente tem que praticar isso aí. Ficar dando aquele beijinho lá de velhinho. Já viu o beijo de velhinho? Só aquela encostadinha assim. Né? Vocês já conversaram? Já se abraçaram hoje? Pode fazer isso agora aí. Se não fizeram, dá tempo. Né? Não precisa beijar tanto, mas... Isso. O casal precisa de tempo junto. Quem na última semana separou um tempo só o casal, sem filho, para sair com a esposa, conversar um pouquinho, tá? Fazendo alguma coisa junto, só os dois, levanta o braço. Na última semana, olha só, que bênção.
No último mês, já aumentou um pouquinho. No último ano, vou parar por aqui que não vai dar certo. Tem que fazer sacrifício. Aí a mulher pensa assim, mas é um sacrifício a gente sair? Ué, tem que planejar, senão vai acontecer. O cara vai ter que deixar fazer algumas coisas. Não é que o homem ou a mulher ache que vai ser um sacrifício, vai ser ruim. Não. Vai ser um sacrifício ele planejar, ele vai se organizar, mas lá na hora ele vai achar bom. É ou não é? Sim ou não? Vai achar bom, mas precisa fazer um sacrifício de pensar, precisa se planejar. Não, eu vou investir nisso, porque isso é importante para ele, é importante para ela, e eu aprendi que é importante ter tempo junto. E quando não acontece isso, os dois começam a distanciar, vai se distanciando. Fisicamente, no coração, nas emoções, e aí o inimigo já vai preparando. Opa, vou investir ali. Esses dois não estão bem, não. E coloca, muitas vezes, outra pessoa para gerar, né, aquilo que ele quer, que é o adultério, a desgraça no casal, a tristeza e muitas vezes o divórcio. Quando há o perdão, glória a Deus, né? Mas em vários casos não acontece, em muitos casos acontece perdão, mas em muitos também não. Então, meu irmão, aprenda uma coisa aqui. Conclusão dessa palestra, que a gente já vai encerrar. A aliança no casamento é algo para a vida toda. Você precisa, tá? Se você não usa aliança, você precisa colocar uma no seu dedo, tá? Coloque uma. Não tem dinheiro. Compra uma bem baratinha lá no camelô. Coloca nesse dedo aí e fala assim, vou honrar a minha aliança que eu fiz com a minha mulher. É que eu não vejo, estou falando para os homens, que eu vejo mais é os homens sem aliança. Mulher normalmente não cria problema para isso. Mas o homem começa a falar, minha profissão e tal. Usa pendurada no pescoço, né? Enquanto está trabalhando, mas depois coloca no dedo de novo. Então coloque essa aliança, porque isso vai ser uma proteção na sua vida. É uma proteção. Você está ali declarando que você tem dono. Existe uma dona do seu coração e que você não abre mão disso. E eu digo para vocês, olha, eu já vi casos de homens que perdem bênção por causa disso. Não assumem a aliança feita. Perdem bênçãos de Deus, porque Deus já percebeu a intenção desse coração, né? E trava o cara, se opõe. Então não perca a bênção não seja um desses que você queira perder bênção. E a aliança requer sacrifício. Se o sacrifício é colocar uma aliança no dedo, coloque, mesmo você não gostando. Era ruim, eu lembro, no início do casamento ficava incomodando esse negócio, né, no dedo, mas vamos fazer o sacrifício? Então vamos embora, vamos fazer. Nunca gostei de cordão, anel, nada disso. Nem relógio, mas vou fazer o sacrifício, vou colocar. Né? E Deus vai te capacitar. Né? Então faça isso aí por amor a Deus, por obediência. A aliança requer sacrifício na comunicação, em você ser humilde, você lembrar da sua liberdade agora relativa, nos seus objetivos, pensar no objetivo dos outros, abrindo mão das amizades
que possam atrapalhar sacrifício do perdão e sacrifício do seu tempo. Te amar vai ser pra sempre.